Olá! O programa Médicos pelo Brasil foi criado por medida provisória para substituir o Mais Médicos. O relatório da MP apresentou mudanças em relação à proposta original e nós vamos conversar sobre o assunto com o relator, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, nosso convidado. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Muito obrigado. É uma satisfação fazer esse comentário sobre esse novo programa do governo federal, Médicos pelo Brasil. Estou às suas ordens, vamos bater um papo. Senador, qual é o cenário que se desenha para a atenção básica em saúde a partir da criação do programa Médicos pelo Brasil? Olha, o programa Mais Médico, que é o anterior, de 2013, foi um programa muito bem recebido pelo Brasil inteiro. Muito simpático, não só para as pequenas cidades, para as comunidades indígenas, as cidades isoladas do Brasil, difícil, mas também para as regiões metropolitanas, as regiões mais pobres, mais necessitadas das grandes cidades. Lá estavam os médicos nas unidades básicas de saúde. Foi fantástico. Então, quando houve aquela denúncia pelo governo cubano, que encerrou aquela participação cubana, deixou um vazio muito grande, mais de 8 mil médicos em torno disso retornaram, outros ficaram aqui no Brasil e ficaram jogados ao léu, que ficaram médicos, trabalhavam e não puderam mais exercer a profissão, né? Então, eles ficaram numa condição de médicos como se fossem desertores, ou médicos refugiados, mas como cidadão comum, ficaram aqui daquele jeito. Então, agora, com essa medida provisória, criando um novo programa Médico pelo Brasil, é mais ou menos uma melhor estrutura, uma carreira definida para o médico. Ele pode iniciar e ficar a vida inteira trabalhando nesse programa, onde assim ele desejar. Não é aquele médico temporário que fica 2 anos, sai, 3 anos, sai, 4 anos. Ele sai se quiser, mas se ele desejar de foro íntimo, ele pode continuar a vida toda trabalhando nesse programa e, além do mais, não é exclusivo, ele pode ter outra atividade paralela, não é? Como a Constituição prevê para os médicos. Senador, o programa estabelece que o governo teria 18 mil vagas para médicos, né? Seriam 13 mil vagas em cidades de difícil acesso. Isso é dividido em categorias diferentes, né? São áreas muito remotas, pouco remotas, exatamente, intermediárias e tal. Como Perfeito. É que o senhor avalia esse quantitativo e como o senhor tratou essa questão no seu relatório? Aí a diferença do programa Mais Médico, de 2013, para o programa Médico Brasil, que ainda foi só lido o relatório, que será votado na semana que vem, é que o mais Médicos, ele exigia o médico sem o CRM, sem o registro no Conselho Regional de Medicina. Ele podia ser admitido. O médico cubano não tinha CRM no Brasil. Os médicos formados, brasileiros ou estrangeiros, entravam no Mais Médicos sem o reconhecimento do Conselho. Ele tinha um documento provisório concedido pelo Ministério da Saúde. Agora não. A exigência para ingresso, para admissão, é o CRM, é o registro no Conselho Regional de Medicina. Sem isso, o médico não pode nem concorrer aos editais e nem pode ser contratado. E para ter o CRM tem que ter o Revalida, né? Aí, para isso, nós incluímos aí onde você fala no início que a medida provisória teve uma extensão que não estava prevista, que o Revalida não estava na medida provisória, no seu texto original. Mas nós achamos oportuno colocar, porque a demanda hoje aqui no Parlamento, Câmara e Senado, dos brasileiros que estão estudando fora do Brasil é muito grande. E eles ficam perambulando, tem 2 anos que não faz a revalidação de diplomas no Brasil. Então eles ficam assim, num purgatório, médico sem ser médico, sem ter destino, sem ter rumo. E agora não, com essa medida provisória, está definido que os revalidas serão feitos 2 vezes por ano, em universidades públicas, estaduais ou privadas. A prova teórica feita pelo MEC e a prova prática de formação feita por essas, ele pode escolher onde ele quer ir. Fica mais fácil, o funil abre a boca e os médicos podem, em 2 vezes por ano, eles podem ter condições de se legalizar no Brasil. E qual vai ser a extensão desse exame, senador? Ele vai poder acontecer, por exemplo, em 2 capitais no ano? Não, isso pode ser feito em todas as cidades. O médico formado no estrangeiro pode procurar livremente, apenas a prova teórica o MEC vai organizar. Vai definir ainda em regulamentação, ou resolução, ou um decreto, alguma coisa do próprio ministro, né? E os outros, a prova teórica, ele pode escolher onde ele quiser fazer. É muito livre. Senador, a medida provisória, uma outra questão que chamou bastante atenção, quase
uma boa parte do relatório do senhor é dedicado à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS, né? Recebeu 33 emendas propondo mudança da natureza jurídica dela. Como é que o senhor tratou a criação dessa agência? O que vai ser essa agência? Como ela vai ser financiada? Como ela vai ser gerida? Perfeito. Grande parte. Ela será composta pelos profissionais que exerçam um cargo de confiança ou efetivo do Ministério da Saúde, vão fazer parte da diretoria. E outros cargos a serem analisados na composição necessária, que vai trabalhar com o universo de 18 mil profissionais no Brasil inteiro. Então não pode ser só 4 ou 5 diretores. Tem um conselho deliberativo paritário entre governo e sociedade. Na proposta original, o governo tinha, o Ministério da Saúde tinha 4 integrantes, né, nesse conselho deliberativo. Era um dos secretários municipais, um dos secretários estaduais e um representante da sociedade, não era isso? Nós empatamos, colocamos 4 a 4, né? Colocamos bem diverso a composição. E essa agência, ela foi o tema mais polemizado da nosso debate, nossas audiências públicas. Muita gente concordava e muita gente discordava. Porque os deputados e senadores de esquerda preferiam o concurso público, feito por uma fundação, como a FUNASA, como a Fiocruz, ou com uma fundação, uma empresa que tem no MEC, né, que pudesse fazer. Mas elas são concursos públicos. E com isso, você mandar um médico para o interiorzão, para regiões remotas, difíceis, comunidades indígenas, por concurso público, dificilmente ele fica lá. Ele pede para transferir, ele pede demissão. Então, nós achamos assim, melhor, e a proposta do governo é essa, procurou manter, ainda está em discussão essa semana toda, que pediram vista, né? Manter essa agência que contrata por CLT, faz o edital, a pessoa faz as habilitações necessárias. Ela tem que atender alguns requisitos, alguns requisitos, né? Aí depois de aprovados esses requisitos todos, aí sim a agência contrata esse médico que será monitorado, e vai para o interiorzão, vai para qualquer lugar do Brasil e tem uma equipe de tutores que pode ser cadastrado pelas universidades, pela Fiocruz, para fazer a observação e acompanhamento dos médicos contratados para a execução do serviço. Ao final de 2 anos, esses médicos serão considerados especialistas em medicina comunitária, família e saúde. Muda o cenário da formação de médicos no país hoje, senador? Não entramos na formação, entramos só na regularização da vida dos médicos que queiram realmente se interiorizar, porque nós já temos hoje... Mas vai formar mais médico de família e comunidade? Hoje tem 6 mil no Brasil. Se vão ser 18 mil novos? A tendência, a perspectiva nossa é de 45 mil médicos especialistas em médico de atenção básica, médico de comunidade. Isso é muito bom para o país. São médicos que são preparados para assumir as unidades básicas de saúde, onde 85% das demandas da população são atendidas na unidade básica de saúde. É a hipertensão, é o diabético, é o pré-natal, é a criança, é o idoso, não é? É uma dor de cabeça, esse busca-busca, a febre que aparece, eles são atendidos pelo médico generalista, médico de saúde de comunidade. Isso é de uma grandeza enorme. E quem vão ser esses médicos, senador? O médico terminou a faculdade, e antes da residência ele vai para o programa? Como é que vai ser? Não, ele vai fazer o CRM primeiro. Ele tem que fazer o revalida. Depois que ele faz o revalida, ele foi aprovado nas 2 etapas, aí ele com a certificação do MEC, que ele é realmente um médico... Não, mas um médico formado numa universidade brasileira normal. Não, esse não, esse aí formado, ele já pode ir direto do conselho, já pega o CRM dele e já se cadastra no primeiro edital. Aí, se ele for habilitado, já vai trabalhar. Essa formação de 2 anos, ela vai equivaler a uma residência ou não? Ela é uma residência médica. Ela, ao final, a pessoa recebe o título especialista de médico de comunidade e família. E o médico que está lá na comunidade ribeirinha ou no Distrito Sanitário Especial Indígena, por exemplo, como vai ser a relação dele com o tutor? Como é que vai ser a formação desse médico? Ele dará, segundo o próprio Ministério, ele dará uma assistência a determinado número de profissionais, tem a educação, as aulas à distância, monitorados,
E eles serão avaliados por esse tutor. Depois tem uma prova ao final dos 2 anos, a prova da especialidade. Ele é aprovado, ele é considerado especialista. Não é só assim, isso, de qualquer jeito. Ele vai lá, trabalha e sai especialista. Não, ele faz, estuda, monitorado, avaliado, e vê também a aceitação dele na comunidade, e depois ele faz a prova da Sociedade Brasileira de Medicina Comunitária e Família. Senador, só uma questão antes da gente encerrar. Uma das questões mais polêmicas nas audiências públicas era o atendimento a áreas vulneráveis nas grandes cidades, Exato. Que não estava previsto no programa. Como que o senhor tratou a questão no seu relatório? Nós tiramos essa separação e passamos a considerar os indicadores dessas comunidades. Mesmo São Paulo, Salvador, outras cidades brasileiras têm também as regiões carentes que se adequam às mesmas condições do IBGE e da própria comunidade OCDE, que são áreas necessitadas e carentes, privadas de atenção. Então, essas áreas definidas por esses organismos, eles vão também receber essas equipes, os médicos. Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relator da medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.